Botou Paguete, espanou, com livrou pro chefe, gol! E gol! Faz um gol maravilhoso! Os números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira gol! Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué. E deixou a bola passar na ponta, tira gol! Zé Paulinho, correu, bateu. Vai subir o Danival, subiu, a bola vai, bateu, atenção, gol! Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí, na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção! Preparou. Correu. E chutou. Seguro nos principais passos da história do Goiás Esporte Clube. A família Segurado tem importância garantida na vida do clube esmeraldino. Integrante da dinastia, José Segurado viveu na pele e em campo esta trajetória. Desde pequeno, Zé Segurado via as cores do clube presentes dentro de sua casa. A mãe, Dona Maria Segurado, era uma das baluartes do clube. Era quem lavava os uniformes dos jogadores no início do modesto Verdão. É irmão do craque lendário Tão Segurado e também de Duduca e Goya. Todos jogaram no clube entre as décadas de 1950 e 60. Porém, uma das frustrações é que eles jamais conseguiram estar em campo todos ao mesmo tempo. Além de vestir as cores do coração da família, Zé Segurado também jogou pelo Tiro de Guerra, pelo União Indústria e Comércio, Associação Bancária e pelo Goiânia. Mas é a Serrinha que bate forte no coração da família Segurado. Estremecem os alicerces da Paranaíba. É o clube do povo festejando seu primeiro gol esta noite na decisão do campeonato de profissionais. A história do futebol goiano ao seu alcance agora na internet. Acesse futeboldegoias.com.br. O Futebol de Goiás e suas histórias tem um oferecimento de Rede da Construção, sua vizinha para toda obra, e loteamentos residenciais Jair Ferreira e Maria Oliveira. Telefone 3503-1891. No programa de hoje, estamos recebendo o integrante de uma família que fez história no Goiás Esporte Clube, Zé Segurado. Por Zé Segurado. Quem que é Zé Segurado? Sou José Batista Segurado, sou realmente de uma família que o sonho da família, todos nós, tinha, primeiramente, minha mãe obrigava todo mundo a ser jogador do Goiás, porque ela era a vida do Goiás. Você queria agradar ela é falar bem do Goiás. Até as filhas dela tinham que casar com um jogador do Goiás.
É uma coisa impressionante, viu? E a Goianita, por exemplo, é casada com o Bessa, que foi zagueiro do Goiás. Portanto, é um prazer muito grande dar essa entrevista, porque realmente nós sentimos muita felicidade de ver vocês aqui se interessar tanto pela história do Goiás e principalmente tendo tanta gente importante lá, vocês vão procurar um que praticamente está muito esquecido ali, apesar de ser sócio número 15 do Goiás. Um dos 33, não é mesmo, seu Zé? Sou um dos 33, viu? Com muito prazer, viu? Seu Zé, e para contar um pouco dessa história, dessa trajetória, como é que a família Segurado chegou em Goiás? Todos nós nascemos na Capital Velha. Meu pai era funcionário da Assembleia Legislativa e com a mudança da capital, ele forçosamente teria que vir também. E aqui em Goiânia, ele adoeceu e teve que retornar para Goiás. Aí os mais velhos vieram, que era o Brasil, o Domingos e o João. Aí eles se estabeleceram aqui em Goiânia, e mandou buscar a família em Goiás. Aí nós viemos em cima de um caminhão que ficou 3 dias na estrada, porque a distância era muito grande e não tinha estrada naquela época. E graças a Deus nós estamos aqui em Goiânia hoje, vendo essa beleza que é Goiânia. E o que o senhor se recorda? Com que idade que o senhor estava? E o que o senhor se recorda quando o senhor chegou a Goiânia? Como que era a cidade? O que tinha aqui, seu Zé? Quando o meu pai faleceu, ele foi enterrado em Goiás. Eu tinha mais ou menos 5 anos, 6 anos. Aí então nós íamos para Goiânia. E aqui nós ficamos no setor universitário ali. Tinha aqueles barracão compridos assim, e vários moradores lá. Nós ficamos num desses aí, sabe? E dali nós fomos, graças a Deus, foi arranjando emprego. Meus irmãos eram muito amigos do Pedro do Vico, né? E Pedro do Vico, logo eles se estabeleceram. Os mais velhos, os mais antigos aí, todos eles pegaram emprego. Agora os mais novos, eu, por exemplo, fui concursado já. Sabe? Então foi isso aí, a felicidade nossa foi muito grande mudando para Goiânia. Seu Zé, vamos apresentar aqui a sua família, essa família Segurado. Seu pai, João Batista Segurado. João Batista Segurado. Quem foi ele? João Batista Segurado era funcionário da Assembleia Legislativa e com a mudança ele teve que vir para Goiânia. Sua mãe? Maria Leite Segurado. Família tradicional de Goiás, família Brandão, e ela veio também com Goiânia. Até hoje, quando eu falo com minha mãe, eu tenho saudade. E foi uma das pessoas que, digamos, mais se identificou com o Goiás Esporte Clube. Ela era o centro, ela era o cerne da família? Do centro, perfeitamente. Ela, por exemplo, ela lavava roupa pro Goiás. Dos jogadores? Dos jogadores. Ela mandava buscar, nós ia lá buscar a roupa para ela lavar. Tá aqui na história do Goiás, aqui, ó. Lavava todo e tinha uma festa lá, festa tradicional de 29 de junho, festa de São Pedro, e o Duca era Pedro. E a festa lá era atração de Goiânia, todo mundo ia para essa festa. Sabe? Lotava lá, mais jogadores do que só dava jogador. E era na casa do senhor? Na casa nossa aí, lá em casa. Aí lá nessa não era só do Goiás não, não, de outros times ia também. Também, Como é que começou essa proximidade, essa relação da sua mãe com o Goiás Esporte Clube, seu Zé? Porque todos nós, por exemplo, começamos a jogar no Goiás. Nasceu esse amor pelo time porque ela era do Goiás, torcia pelo Goiás. Nós morávamos em frente ao estádio da Paranaíba, em frente mesmo. Ela nunca foi ao campo, gozado, não ia ao campo não. Mas ela interferia até na escalação dos jogadores. Ela telefonava, falou: você não pode pôr isso não, isso aí é muito ruim. Ela chamava o presidente lá e falava: não, o time está muito ruim, tem que pôr fulano de tal. Então nasceu esse elo muito grande de afinidade, de amor e de paixão pelo Goiás, né? É verdade que às vezes antes dos jogos, os jogadores do Goiás almoçavam na casa do senhor? Não, lá era uma pensão, né? Todo mundo ia para lá. Todo mundo, né? E ela primeiro fazia oração. A concentração era lá. E nós primeiro fazia uma oração pelo Goiás, né? Pelos jogadores. Todo jogador conhecia, ia para lá e fazia festa. O Goiás ganhava, fazia festa, era na casa dela. E quando perdia? Ele ia para oração, rezar.
O senhor fala com muito carinho, a gente percebe um saudosismo muito grande da sua parte. Nós estamos falando ali no início da história do Goiás, anos 40, anos 50. Perfeitamente. E quem eram os dirigentes, quem eram os presidentes? Como é que começou essa relação de proximidade ali com a sua casa? Esse, por exemplo, Lincoln Marques foi presidente do Goiás. Ele era médico, torcedor do Goiás. Depois veio Ruarque, Mário Medeiros, que era da Polícia Militar, coronel da polícia. Foi um dedicado também, Mário Medeiros. Foi uma grande figura que o Goiás teve, viu? Teve Ruarque, Mário Medeiros, né? O Lincoln. Na época do senhor teve o Jorge Bruce. Teve o Jorge Bruce, que ele era da Rádio Clube, né? Porque esse, assim, em 51 ele era o presidente, né? Teve foi isso também. O momento que chegou ali ao Goiás. Foi, o Bruce também. A sua família começa a se relacionar com o Goiás. Até agora nós falamos aqui do seu pai e da sua mãe. Quem são os irmãos Segurados, além do Zé Segurado, que está aqui conosco? Vamos pelo mais novo, Tão, que era o Tão Batista Segurado, era o centroavante de Goiás. Depois o José, que era eu, teve o Duca, o Goya, né? E teve meu cunhado, que era o Jorge, casado com a Maria. Então esses aí, todos eles, todos nós. Aconteceu um fato muito interessante comigo, que eu joguei no Goiânia também. Eu jogava no Goiânia e deu um pênalti contra o Goiás. Jogando Goiás e Goiânia e eu jogando no Goiânia, de Joaquim da Veiga Jardim. E eu que bati o pênalti. Agora foi, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Vou bater o pênalti. Minha mãe não vai deixar eu entrar em casa. O que eu fiz? Eu pensei muito. Quando eu corri, eu fiz de conta que eu escorreguei, que eu queria que a bola batesse na trave. E foi lá na bandeirinha, pô. Aí o time do Goiás chegou tudo abraçando eu, carregando eu, pô. Eu falei, eu não me chegar. Mas se eu marco o gol, era pior, né? Então o pessoal do Goiânia ficou assim, lá no vestiário, todo mundo com cara feia comigo. Mas era melhor cara feia dos companheiros do que da mãe. Tá doido, e como? E vem cá, como é que o senhor começou a sua carreira, seu Zé? Quais foram as suas primeiras oportunidades no futebol? Como é que o senhor começou a jogar bola de fato? Lá no Ateneu nós tínhamos time de futebol. E lá tinha aquele campo lá, muito bonito lá. Então a gente jogava lá. E com a influência dos meus irmãos, tudo jogando no Goiás, o Goya, o Duca, né, o meu cunhado Bessa, eu também fui pro Goiás. Mas antes eu passei pro time da União, que era dos bancários. De lá eu fui para o Goiás. E o senhor se recorda, assim, da União, o senhor se lembra do que, seu Zé? Assim, quem eram os companheiros do senhor? Como que era esse time da União? Ele era um time... Porque se dizia assim, por exemplo, que a União era um time bem estruturado em relação aos outros, né? Ué. Tinha também o Lisita, o Ciro Lisita também, que era diretor do clube lá. O Lisita era jornalista também, Ciro Lisita. E ele que me levou para lá. Pra União? Pra União, Aí eu tive uma temporada da União, depois fui pro Goiás. E do Goiás eu não saí. Fui no Goiânia e do Goiânia eu fui pro Goiás. Na União você jogou com o Jocelino? Jocelino, goleiro do Goiás. Gol demais da conta. Do Goiás também, Jocelino. Jogou com o Carlyle. Carlyle, grande jogador. Eu joguei com ele, viu? E seu Zé, contextualiza pra gente. Hoje a gente vive a realidade do futebol moderno, das grandes arenas. O que era o futebol na época em que o senhor começou a jogar? O futebol nosso tinha grandes jogadores, mas prevalecia mais o amor pelo time. Sabe? Ninguém ganhava nada, só ganhava a camisa, né? Então era o amor pela camisa. E o Goiás toda a vida teve isso. Os jogadores do Goiás naquela época, do Lisita, não tinha salário, então era o amor na camisa. E a minha mãe também tinha muita influência. Todo mundo chegava, a Dona Maria, ia todo mundo para lá, antes do jogo e depois do jogo. Ela fazia a oração, porque a fé dela é Nossa Senhora da Aparecida. Olha bem, toda a vida ela falou: meu filho, qualquer problema que vocês tiverem, vocês apelam para ela. O Iberê, por exemplo, está doente. O Iberê telefona para mim, estou até com o telefone dele aqui, falou: Zé, fala para sua mãe, pelo amor de Deus, me ajudar.
Pede a Nossa Senhora Aparecida para ele. Até hoje, o carinho que esse povo tem com minha mãe, até mesmo em memória, eles gostam demais dela. Então o Goiás era isso, era uma família de gente. Você falou 2 nomes aí, do União, gostei muito, viu? O Carlyle era grande jogador, jogou comigo na Associação Bancária, né? Teve no Fluminense, né? Teve o Manduca também, que era grande zagueiro, né? Jogou, o Manduca também era espetacular, grande jogador, viu? Seu Zé, e a gente já tá começando aqui a refrescar sua memória. E nos próximos blocos, na sequência aqui do Futebol de Goiás, suas histórias, nós vamos detalhar aqui as carreiras sua, a dos seus irmãos, e também nós vamos refrescar sua memória nessas passagens, pelo Tiro de Guerra, pelo União e pelo Goiás. Combinado na sequência? Combinado. Hoje estamos recebendo aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, José Batista Segurado, integrante de uma família que fez parte dos primórdios do Goiás Esporte Clube. João Paulo de Medeiros, Gerliezer Paulo, Vinícius Tondolo. Fique ligado, as histórias não param por aqui. Linha do Tempo. Década de 40. No dia 12 de junho de 1941, nascia no Rio de Janeiro Antônio Lopes dos Santos, conhecido no futebol apenas como Antônio Lopes, treinador de muito sucesso, principalmente no Vasco da Gama do fim da década de 1990. A contribuição do delegado no futebol goiano aconteceu com as cores do Goiás Esporte Clube, já que o treinador comandou a equipe em 2006 em 11 jogos e chegou a ganhar do Corinthians em São Paulo. Década de 60. No dia 12 de junho de 1961, nascia Júnior Celestino Lourenço, mais conhecido no futebol goiano por Júnior Pezão, ex-jogador e atualmente treinador de futebol. Talvez o trabalho mais relevante da carreira do treinador foi o vice-campeonato com Santa Helena em 2010, quando o time chegou à decisão e foi derrotado pelo Atlético Goianiense. Entre outros clubes, trabalhou no próprio Atlético, no Aparecida, na Aparecidense, no Novo Horizonte de Ipameri e no Iporá. Década de 70. No dia 12 de junho de 1974, o Goiás recebeu o Náutico e empatou sem gols no Estádio Olímpico pela Série A do Campeonato Brasileiro. O time esmeraldino era treinado por Dino Sani e entrou em campo com Amauri, Cláudio, Macalé, Alexandre Neto e Gilson, depois Toninho, Tuíra, Hertz, Lucinho, Lincoln, Paguete, depois Afonso e depois Rinaldo. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra, e loteamento residencial Jair Ferreira. Adquira um lote e faça o gol de placa da sua vida. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, hoje estamos recebendo José Batista Segurado, um dos irmãos que fez parte dos primórdios do Goiás Esporte Clube. E agora há pouco nós falávamos en passant, seu Zé, sobre a sua família, e agora vamos entrar aqui nas características de cada um. Primeiro, as suas. Como é que era Zé Segurado como jogador? Zé Segurado, ele... Porque antigamente era o seguinte, namorada não gostava de jogador de futebol, você lembra disso, né? Por quê? Diz que era mau caráter. Então,
A gente tinha esse receio. Eu não ficava muito, eu não era muito dedicado ao futebol, não, né? Mas joguei no Goiás, joguei no Goiânia, muito tempo. A vida da gente aqui em Goiânia, nós que mudamos e graças a Deus tivemos um relacionamento muito bom. E não nascemos praticamente dentro do Goiás. E até hoje é um zelo, é um carinho pelo Goiás que só se vendo. Zé Segurado era um artilheiro nato, era um goleador ou era mais de dar o passe para o outro, para consagrar o outro? O segundo, eu dava o passe para o segundo, eu apenas construía e dava na bandeja para o colega marcar o gol. Mas assim, o senhor era um jogador, corria mais, era mais de correria, ou era aquele jogador mais cadenciado, que pensava? Eu mais jogava por zona, né? A gente calculava mais ou menos para onde que a bola ia e ficava lá, esperando. O senhor era destro. Vem cá, a gente olha aqui na sua ficha, que já está inclusive no site futeboldegoias.com.br. O senhor jogou no tiro de guerra. O que era o tiro de guerra? O tiro de guerra antigamente fazia a convocação, nós estávamos em plena guerra, né? Então fazia a convocação por idade, de tanto a tanto. Então ali você apresentava, eles tiravam, faziam os exames médicos, né? Então tirava aqueles que estavam em condições. Então vinha o uniforme, que era do exército também. Então a gente não usava o uniforme, não. É só no dia que a gente ia para a batalha lá, aí usava o uniforme, que era o uniforme do exército. Até aproveitando esse assunto de exército, o senhor teve um irmão que foi para a guerra, para a Segunda Guerra Mundial? Tive. O meu irmão foi para a guerra, era do Regimento Sampaio. Qual que é o nome dele? Brasil Batista do Espírito Santo Segurado. Então aconteceu o seguinte, na tomada de Monte Castelo, que foi uma das batalhas mais guerridas que teve na batalha lá, ele teve um estilhaço de granadas que pegou ele. Ele foi hospitalizado no hospital dos Estados Unidos. Então o que houve? Naqueles tempos a energia nossa era muito ruim. Então tinha, a Agência Nacional relatava até a relação dos mortos. A Hora do Brasil relacionava. E lá em casa, nós não tínhamos luz lá. Então meu irmão foi para o hospital nos Estados Unidos e lá ficou. E nós não tivemos conhecimento disso, porque não tinha energia, não tinha nada. Então quando terminou a guerra, desfilando no Rio, aí meu irmão, que é o mais velho, que era do Banco do Brasil, foi lá receber ele e trouxe ele para Goiânia. Ele foi presidente da Associação dos Ex-Combatentes do Brasil, tem a medalha de honra de ex-combatente. Isso orgulha muita gente, porque nós tivemos um irmão que hoje, graças a Deus, está forte, está vivo, está aí lúcido, né? Com a medalha de honra, ele teve medalha do Exército, ele tem salário do Exército também. Mas sem dúvida, esse período deve ter sido de muita apreensão para vocês, né? Para toda a família, né? Foi quando minha mãe punha nós lá para Trindade a pé, rezar para ele voltar. E graças a Deus, Nossa Senhora Aparecida atendeu nós. O senhor se lembra de quando ele foi chamado para a guerra? Como é que foi o ambiente lá na sua casa? Quando ele foi convocado? Antigamente era o seguinte, convocava todos aquele período vamos supor, de 33, por exemplo. Todo o Brasil ia convocado para lá, fazer uma seleção. Então a gente esperava que ele, magrinho daquele jeito, ele não ia passar. Mas o que? Ele foi aprovado lá e passou, aí veio só o comunicado. Aí quando o navio comunicou que eles iam para a guerra, o navio veio cheio de soldados e foram para lá. Então foi uma foto tirada dele, tem essa foto lá, ele dentro do navio, o navio foi diretamente para a Itália. E lá teve a guerra, ele machucou muito ele, e graças a Deus não teve sequela não, sabe? Ele está lúcido aí até hoje, graças a Nossa Senhora da Aparecida e minha mãe que rezava demais. Seu Zé, e voltando um pouco à parte do futebol, aqui em Goiânia, esses times do tiro de guerra, é como se fosse hoje assim, a equipe do quartel? Mesma coisa, é isso mesmo, é do quartel. E aí tinha rivalidade entre os tiros de guerra? Porque o Ailê também já disse que pertenceu ao tiro de guerra. Você já chegou a jogar contra ele? Não, mas isso aí foi outra época. Porque era só um ano que você ficava. Pra você tirar o certificado de reservista, você ficava lá um ano. Depois saía. Aí chamava outro período, sabe?
E assim ia. O Ailê, não sei a idade do Ailê na época lá. Todo mundo era obrigado aí. Saindo do tiro de guerra, e o que o senhor lembra desse time União, Indústria e Comércio? Era um time muito bom, viu? Teve grandes jogadores ali, companheiro nosso aí, porque o União acabou logo também. Foi justamente acabando que cada um pegou um time diferente. Eu fui pro Goiás, o Carlyle. Carlyle que encerrou muito cedo, mas era um grande jogador. Manduca, né? Manduca é aquele do Goiânia? O Eudes. O Eudes também, até foi promotor também. A gente tem uma escalação aqui, inclusive cadastrada no futebol de Goiás. Nesse dia aqui, vocês foram massacrados pelo Goiânia. Tomaram de 7-0. Vamos lá. O time era comandado pelo Valdir Dacol. Tinha Jocelino. O Valdir era militar? Era militar. Vamos ver. Essa época era muito comum, né? Assim, militares serem treinadores de futebol. Muito. O Capitão Nascimento foi técnico do Goiás, ué. Pode ver lá na história do Goiás, Capitão Nascimento. Esse time do União, comandado pelo Valdir Dacol, esse militar, tinha nesse jogo, por exemplo, contra o Goiânia, Jocelino, Manduca, Divino. Alcides, Olacir, o Valdemir, o segurado, que não é outro senão o senhor, o Garrote, o João de Deus, o Carlyle e o Canhotim. Esse era o União. Seus jogadores bons, hein? Mas o que aconteceu aqui nesse dia que vocês tomaram de 7-0? Deve ser basquete, né não? Nesse dia aqui o Goiânia tava com um inspirado Elson Salsicha, que marcou 4 gols. Salsicha era magrinho, mas tinha um chute que, pelo amor de Deus, viu? Depois dessa sua passagem pelo União, o senhor vai pro Goiás. Aí ficou em paz em casa. Aí tá doido. Até festa tinha lá pra mim. Como é que o senhor saiu do União e foi pro Goiás? Como é que foi? Quem te levou pro Goiás? União praticamente... Porque antigamente a gente tinha que escolher, a gente jogava, não tinha essa exigência de contrato, ficava 2 anos, você saía e pronto, né? O Joaquim Veiga era dono do Goiânia, todo jogador do Goiânia antigamente começou da seguinte forma: os jogadores eram quase todos funcionários da Tele Goiás, todos eles tinham emprego na Tele Goiás. E todo mundo se interessava de ir para o Goiás porque ia ter um emprego, que era muito difícil na época. Ir para o Goiânia? Todo mundo ia para o Goiânia, porque o Goiânia era do Joaquim Veiga era dono da Casa Carajá, que vendia artigo esportivo, então todo mundo queria ir para lá. E o União logo acabou. E o União tinha torcida? Não tinha nada. Tinha não? Não, pouca gente ia no estádio, pouca gente. Antigamente o estádio era vazio, sabe? Não tinha esse fluor, esse terrível torcida que tem hoje, os jogos de futebol. Antigamente era difícil. Gente que morava perto do estádio da Paranaíba ali, não tinha onde estacionar, não tinha nada. Era tudo iniciando, né? Mas hoje está tudo bem. E depois o senhor vai para o Goiás. O senhor ficou me devendo aqui essa resposta. Como é que o senhor saiu do União e foi para o Goiás? Assim, acabou a União, eu vou para o Goiás e foi. Foi assim. Eu não tinha opção, né? Eu tinha que ir para o Goiás. E seu Zé, e para o senhor, assim, o que mais despertou a atenção de... O senhor já citou que jogava bola no Ateneu Dom Bosco, né? Que tinha... O que mais chamava a atenção na época ser jogador de futebol? Antigamente o futebol nosso aqui, a carreira nossa, era muito... Porque a gente tinha que estudar. Eu estudava no Ateneu e praticamente a gente tomava o tempo demais jogando futebol. Era bom, mas o Goiás era atração. Tinha minha mãe que influenciava demais na nossa vida, né? Então a gente dava preferência. Se acabou a União, eu fui para o Goiás direto. E lá eu encerrei a carreira minha lá, sabe? O senhor era melhor em campo ou na escola? Melhor em campo. Seu Zé, e vamos fazer o seguinte então. Já falamos aqui um pouquinho sobre a sua passagem no tiro de guerra, sobre a União, sobre o Goiânia, sobre o Goiás. E na sequência, nós vamos entrar e vamos querer saber também sobre como eram os seus irmãos, como eles eram em campo. Combinado? Combinado. Hoje com Zé Segurado, estamos aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, rememorando um pouco da trajetória de uma família que fez parte do início e dos primórdios do Goiás Esporte Clube.
João Paulo de Medeiros, Vinícius Tondolo, Gerliezer Paulo. E não saia daí que você vai saber que os segurados também já jogaram em outras equipes aqui de Goiânia. Curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a Enciclopédia do Futebol. Em 1992, o Goiás foi ao Oriente Médio, onde realizou 2 amistosos contra a seleção do Catar, na capital daquele país, Doha. Pelos jogos, o clube esmeraldino recebeu uma quantia de $50 mil. No dia 6 de outubro, o Verdão empatou com o Catar por 2-2 no Doha Stadium. Os gols esmeraldinos foram marcados pelo zagueiro Andrei e pelo atacante Niltinho. 2 dias depois, as duas agremiações se enfrentaram no mesmo local. O confronto novamente terminou empatado, porém sem abertura de placar. Estas foram as 2 únicas vezes que o Goiás esteve no continente asiático. O clube alviverde também já jogou na Europa e em outros países da América do Sul. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra, e loteamento residencial Maria Oliveira. A sua melhor opção para investir ou morar na Grande Goiânia. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. De volta aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, hoje resgatando a trajetória de uma importante família que ajudou a construir a história do Goiás Esporte Clube e também resgatando a história de um personagem especial, José Batista Segurado. No bloco anterior, o senhor falou muito sobre a sua carreira, sobre os seus jogos, um pênalti que teve um desvio padrão muito diferente do normal. E agora, para contar um pouco dos seus outros irmãos que atuaram. Como é que era o Tão jogando bola? O Tão foi um grande jogador. Até o Fluminense teve aqui em Goiás para levá-lo, através do Draulo Vaz, mas minha mãe não deixou ele ir. Foi grande jogador. Dos irmãos, eu reputo ele como do grande jogador que ele foi. Depois o Goya também foi muito bom jogador. O Duca também excelente, né? Todos eles marcaram época. O Tão foi o grande jogador que eu acabei de relatar. Era o melhor deles. Grande centroavante, cobiçado pelos times. O Fluminense mandou um emissário especial em Goiânia para levá-lo, mas não conseguiu, porque teve o veto da minha mãe, que não deixou. O filho dela não saía perto dela, ela não deixava. Só sai debaixo da asa. Só saiu um porque era obrigado, que foi o Brasil que foi pra guerra. Somente ela. O Goya foi grande jogador. Então, Zé, ele foi o primeiro grande craque da história do Goiás? Não, o Goiás teve muito craque do nível dele. Muito mesmo. Mesmo na época lá, o Goiás era cheio de estrela. O Goiás teve sorte que teve grandes jogadores, viu? Do mesmo nível dele, cobiçado por outros times. Principalmente o Fluminense, que tinha torcedores demais aqui em Goiás. Todos eles queriam levar os grandes jogadores para o Fluminense. E muitos foram para o São Paulo, foram para o Atlético Mineiro, né? Todos os jogadores do Goiás eram bons jogadores. Mas mesmo naquela fase, seu Zé, assim, por exemplo, realmente o Goiás teve outros naquele time de 51, porque o Tão já joga um pouco mais à frente, né? Mas naquele time de 51 tinha muitos jogadores que fizeram fama, Vando, né? Gato e outros jogadores assim que se destacaram no Goiás. Mas acabou assim que de toda aquela geração de 1950, o nome, vamos dizer assim, que sobreviveu, né? Que permanece até hoje, qual o ídolo do Goiás da década de 50 acaba sendo Tão Segurado. Não, realmente ele foi artilheiro do Campeonato Goiano de 56. Um grande jogador. Ele foi realmente, não pode ser meu irmão, não. Ele foi um grande jogador, craque mesmo. Coisa muito rara antigamente, era o sujeito
dos dois pés, né? Porque antigamente ou era esquerdo ou era direito. Ele chutava muito bem, batia pênalti com o pé esquerdo, com o pé direito. Então foi um grande jogador, realmente. E as características dele, assim, como jogador, como que ele era? Como jogador, ele era franzino, muito franzino, mas tinha uma saúde de ferro e grande jogador, realmente. Ele impressionava a torcida era todo dele. Quando ele entrava em campo, o povo ovacionava mesmo, viu? Ele era. E ele é o caçula de vocês? É o caçula. Então acabava que ele era o mais cuidado. Tinha que cuidar dele, né? Não, a mãe. Só que não deixava ele sair daqui, né? Ela não deixava mesmo. Não adiantava ninguém vir buscar ele, porque perto de minha mãe ninguém saía. Seu Zé, e tem alguma passagem, assim, inesquecível do Tão dentro de campo? Um lance, um gol, um momento dele que se torna, que é preciso ficar eternizado? O Tão era cheio de surpresa, porque as jogadas dele, ele era um atacante muito inteligente, ele dominava a bola com a perfeição, nunca vi desse jeito. Todas as jogadas dele, todas elas foram inesquecíveis, todas elas não teve nenhuma que foi a mais ou a menos, mas todas as jogadas dele era aplaudida de pé, porque ele era um grande jogador. Os gols dele, você precisa de ver, marcou a época na passagem da vida futebolística dele. Seu Zé, e ainda sobre o Tão, ele... Um dirigente aqui, pelas pesquisas que a gente faz, que sempre o procurou, foi o Joaquim da Veiga Jardim, né? Joaquim. Sempre desejava levar ele. Joaquim era muito amigo da família e era presidente do Goiânia. E o futebol, antigamente, girava em torno do Joaquim da Veiga Jardim. Porque o Joaquim era dono da Casa Carajá, que vendia os materiais esportivos para os times todos, ali concentrava. O time do Goiânia, tudo em função dele, né? E tinha do Goiânia, tinha gente do Goiânia que era da Tele Goiás. Então os jogadores do Goiânia era tudo funcionário da Tele Goiás. Mas aí eu ouvi certa vez assim que o Joaquim sempre investia tentando levar o Tão para o Goiânia. E aí até naquele livro que é o Corações Esmeraldinos, né, do escritor o Cristiano Silva, ele cita lá que o Tão chegou a aceitar essa proposta uma vez, mas que no dia da estreia dele, o seu outro irmão, o João, teria ficado chorando no alambrado, porque mesmo. O Tão estava com a camisa do... Eu esqueci dessa parte, do Goiânia. O João era o mais velho, nosso irmão. E ele ia em todo jogo, ele estava lá. Então teve uma fase interessante, olha bem, hein? O juiz apitou um pênalti contra o Goiás. E o campo antigamente não tinha aquela arquibancada, aquela segurança, né? E ele ia para o jogo, todo jogo ele ia. Então apitou um pênalti contra o Goiás. E o João invadiu o campo para pegar o juiz, né? Aí o juiz virou e falou, foi com a bandeira, com um pau para bater no juiz lá. O juiz sabe o que ele fez? Ô, João, foi fora da área, João. Tirou o trem da hora do pênalti e pôs fora da área. Aí ele voltou. Aí aquela questão, o livro relata que o Tão teria aceitado jogar no Goiânia, mas que no dia da estreia dele, o João foi lá, chorou lá no alambrado, que não era para ele jogar pelo Goiânia e tudo. E aí ele foi lá e entregou a camisa de volta ao Joaquim da Veiga Jardim. Porque foi fácil, porque nós morávamos em frente ao estádio ali, sabe? Então o João ia em todos os jogos. Ele ficava lá brigando, xingando ele daqueles doidão de tudo, né? Então não deixou o Tão ir pro Goiânia, não. Que lembrança que o senhor tem do Duduca como jogador? Do Duduca? Não tem assim, recordando assim, eu não tenho, não. Mas o Duduca foi o que mais andou, né? Que o Duduca jogou no Goiânia. E jogou na Anapolina. Jogou na Anapolina. Sob protesto da mãe. Mas morava aqui em Goiânia. Ele só ia lá jogar, porque minha mãe não deixava, não. Ele jogou num período muito pequeno também, na Anapolina. E o senhor falou do Duduca que jogou na Anapolina? E o Goya, que jogou no Atlético? Como é que sua mãe se comportou? No Atlético, né? Não, ela tinha coisas que não tinha jeito também dela. A gente tinha que falar pra ela, mãe, mas o Goiás tal, deixa ele jogar no Goiânia, deixa ele ir pro Atlético. Mas eles retornavam. Passavam uma temporada no Atlético, ele jogava até com o Dido. O Dido foi um grande amigo dele, o Washington, né? Foi daquela época de ouro do Atlético, né? E nessa família, além dos irmãos, o senhor nos falava agora há pouco que o senhor teve um cunhado, o Bessa? Teve o Bessa e o Jorge. E o Bessa, ele jogava de quê? Back central. Back central. Como é que ele era? Ele jogou nessa época dos seus irmãos também? É muito violento ele dava falta demais, viu?
Mas dizem que assim, o povo dessa família tem esse tipo de jogar mesmo, né? Que até hoje permanece isso. Os Bessas batem em campo demais. Demais da conta. Você precisava de ver, pô. Saía de campo quase com a torcida querendo acertar ele, viu? E pra gente fechar, essa sessão familiar aqui, o senhor falou do Jorge Gonçalves. Jorge Gonçalves, como é que ele era? Jorge era centro médio, antigamente era centro médio, né? E grande jogador, muito bom jogador, só jogou no Goiás. Também faleceu muito cedo, tá? Mas era um bom jogador também. Ele, daquele tempo ídolo do Goiás, ele foi destaque. Muito bom. Seu Zé, assim, a gente ainda não conseguiu achar um jogo que os 4 tivessem jogado juntos, né? Os 4 irmãos, o Tão, o Zé, o Goya e o Duduca. Em algum momento isso aconteceu? Não, eu acho que não. Jogava 3 eu tenho certeza que jogou, mas 4 acho que não. E quem que é o que faltava nessas 3? Eu. Não, por exemplo, aqui nós encontramos um amistoso aqui em 53, aliás, um jogo entre Goiás e Atlético, que tem 3, mas o que tá faltando é o Tão, né? O Tão, é? Tá lá o Goya, o Duduca e o senhor no amistoso contra o Atlético, 2-2 em 1953, né, Rafael Bessa? Esse jogo que aconteceu no dia 22 de fevereiro de 1953, já está catalogado aqui no futeboldegoias.com.br. O Goiás, nesse jogo, aliás, esse foi um jogo festivo, né, Juliette? Isso. Na época, o Goiano, né, que é o Washington, e o Dido eram 2 jogadores, vamos dizer assim, que tinham saído daqui e jogavam no futebol paulista. Então, eles eram grandes atrações. Perfeito. E aí, Goiás e Atlético promoveram um amistoso. E aí, nesse amistoso, o Dido jogou para o Atlético e o Goiano jogou para o Goiás para arrecadar fundos mesmo, né? Que aquilo era muito comum. Então, foi um jogo de comemoração, né? E tem a escalação dos 2 times, inclusive, né, Bessa? Tem, Gerlieser, o Goiás com Miguel, Donald, Bibiu, que não é outro... Miguel é o Miguelzinho, né? Não, tô falando goleiro. Miguel, né? Isso, Miguel, o Donald, Bibiu, Miranda, depois Goiano, o Didil, o Goya, o senhor, seu segurado, o Tomazinho, o Eudes, o Duduca e o Padaria. Os gols do Goiás, o jogo ficou 2-2, foram marcados pelo Goiano e pelo Eudes. Já o Atlético esteve escalado com o Vilmondes, Manduca, o Louro, o Oyama, o Oswaldinho, o Tonho Oscar, o Toca Fundo, o Epitácio, que é inclusive um dos recordistas em jogos na história com a camisa do Atlético, o Pequeno, que saiu depois para a entrada do Tarzan, o Dido e o João Pinto. Os gols do Atlético nesse amistoso, 2-2, foram marcados por Epitácio e João Pinto, confirmando dia 22 de fevereiro de 1953. E aí dá pra entender, Rafael, que igual hoje, as competições têm cotas para jogadores estrangeiros, né? Você não pode colocar mais do que 5 em campo, no banco de reservas em campo e utilizar 3. Talvez existia essa cota, só podia ser 3 segurados por jogo. Pode ser, inclusive. Hoje estamos recebendo Zé Segurado aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. E a seguir, no nosso bloco final, a gente vai tentar explorar um pouquinho mais da sua memória, seu Zé, pra gente saber quem eram os dirigentes, quem era o Goiás, o que era o Goiás nessa época. Na sequência, tá bom? Sequência, foi não. Então vamos fechar o Futebol de Goiás e suas histórias a seguir com Zé Segurado, Gerlieser Paulo, João Paulo de Medeiros, Vinícius Tondolo. E você vai descobrir que o Goiás, por muito pouco, não construiu seu estádio em outro lugar que não fosse onde é hoje, na Serrinha. Biografia. Os personagens da nossa história. O goleiro Amauri foi titular do gol do Goiás durante quase toda a década de 70. Depois de passar pelo Paduano, Flamengo, Botafogo e Avaí, o arqueiro chegou ao Verdão em 1973. No Goiás, Amauri foi bicampeão goiano em 75 e 76. Ele foi o goleiro do clube no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro da Série A em 1973 e também na primeira partida pela Série B, em 1980. No ranking histórico, Amauri é o 16º jogador que mais vestiu a camisa do Goiás no Campeonato Brasileiro
com 112 partidas. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra e loteamento residencial Jair Ferreira. Adquira um lote e faça o gol de placa da sua vida. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. O Futebol de Goiás e suas histórias hoje está viajando pela história do Goiás Esporte Clube e a história da família Segurado, com 4 irmãos jogadores vestindo a camisa esmeraldina. Estamos recebendo seu Zé Segurado e até nós encontrávamos aqui no site futeboldegoias.com.br que a sua transferência, e esse é um detalhe interessante para a gente registrar, da União Indústria e Comércio para o Goiás aconteceu no dia 22 de janeiro de 1953. Rapaz, tem tempo, hein? Tem. Seu Zé, quando o senhor chegou no Goiás, o que o senhor encontrou? O que era o Goiás em 53? Quando o senhor foi para lá para jogar, o que era o time? Quais eram os seus companheiros? Também os dirigentes? Os dirigentes na época, acho que era o Mário Medeiros, né? E quem que é? Quem que é o Mário Medeiros? Mário Medeiros era um sujeito muito dedicado, era da Polícia Militar, coronel da polícia, né? Deu a vida pelo Goiás e depois foi sucedido pelo Ruarque, que hoje com aquela área do setor sul ali, graças ao prestígio dele, né? Teve o Luiz Contarte também, que foi presidente do Goiás, muito bom presidente. Aliás, todos os presidentes do Goiás, Joviro, que faleceu esses dias aí, que faleceu e eu tive lá também, deixou muita saudade com a gente, aquele grande amigo da gente. Então teve muitos grandes presidentes e todos eles foram muito dedicados, todos eles tiveram passagem marcante na história do Goiás. O senhor falou em área. É verdade que o Goiás ganhou uma área para construir ali a sua sede e não conseguiu cercar? Que história foi essa? Foi o seguinte, essa área foi lá perto do como é que chama aquele setor? Lago das Rosas. Então, no contrato de concessão da cessão de direito para nós, tinha um item lá que dentro de 5 anos tinha que murar. Do contrário, voltava para o patrimônio do Estado. E nós não demos conta, na época era muito difícil. Foi aí que nós perdemos a área e o Ruarque conseguiu já o Goiás, muitos anos depois, conseguiu esse patrimônio hoje aí que é invejável no setor sul ali. A gente até encontrou essa notícia que em 31 de dezembro de 1949, o Goiás convocava para o lançamento da pedra fundamental nesse novo patrimônio, desse estádio que seria construído. Hoje ele seria onde é o zoológico hoje? Perfeitamente, ali no zoológico. A área muito valorizada, inclusive teve a pedra fundamental, mas o problema foi que nós não conseguimos cercá-lo. Era condição sine qua, tinha que cercar para passar definitivamente para o patrimônio do Goiás. Nós tivemos como. Aí foi que nós perdemos a área. Aí o Ruarque, assumindo a presidente do Goiás, diretor do Banco do Goiás, estava em estado bom naquela época, conseguiu hoje essa patrimônio do Goiás lá, que é hoje um dos grandes áreas, valorizadíssimo aquilo lá, né? Ao longo de nossas entrevistas, a gente já viu o quanto várias pessoas colaboraram com o Goiás, construíram essa história. O João Malandro se orgulha do livro de ouro, que ele saía coletando assinaturas, vendendo e tudo. Nesse início, nesse período, o Goiás tinha muita dificuldade para se manter? Muita. Praticamente era os diretores faziam rifa, naquele tempo fazia rifa para manter os jogadores, né? Fazia festa. O João Malandro também, você vê, o João Malandro é um patrimônio do Goiás. Até hoje ele vibra pelo Goiás. Então os presidentes que passaram por lá, todos eles ajudaram demais, todos eles investiram, fazia rifa. O Ruarque, por exemplo, era diretor do BEG, o sujeito antigamente era o cheque ouro. Você ganhava um cheque ouro, mas você tinha que dar uma importância pro Goiás. Era igual a rifa. Nesse tempo que o senhor jogou pelo Goiás, seus assegurados, o senhor chegou a receber um cruzeiro que fosse?
De jeito nenhum, não existe isso, não. Minha mãe ainda tinha que lavar as camisas ainda. Mas como é que era? Assim, vocês se juntavam lá, como é que... Vocês treinavam, pelo menos? Treinava. Tinha um problema ainda. Porque só tinha o estádio da Paranaíba. Então, como é que fazia? O Goiânia era dono de lá. Só o Goiânia que tinha preferência de treinar lá. A gente, para treinar lá na Paranaíba, era difícil, porque eu tinha que ter autorização do Joaquim Veiga. Joaquim Veiga que autorizava. Tinha um tal de 18, vocês já viram falar no 18? 18 é que tomava conta do estádio lá da Paranaíba. Ele morava lá, tinha um bar lá. E o Fidêncio também, que tinha um bar e que era massagista do Goiânia. Então lá, tudo era do Goiânia. O Goiânia que treinava, então a gente tinha que procurar. Por isso que foi criado o estádio do Vila Nova, que nós treinávamos lá também. O estádio lá tem o nome do goleiro do Goiás, que é o Alvarenga, né? Como é que chama? Onésio Brasileiro Alvarenga. Que era goleiro do Goiás e depois foi ser presidente do Vila. E aí vocês treinavam, aonde que arrumasse era o lugar? Terrão, gramado? Terrão. Tinha ali perto do Carlyle ali, tinha um campo perto ali, nós treinava lá também. E vem cá, o senhor nos falava aqui que vocês treinavam, mas como é que o pessoal exigia de vocês que vocês treinassem, que vocês jogassem e não tinha contrapartida, não tinha salário, não tinha dinheiro? Hein, seu Zé? Tinha não, viu? Se tinha foi escondido, porque eu nunca vi não. Mas não tinha salário não. Antes da gente fechar o programa, nós começamos falando da Dona Maria. Eu quero terminar falando da Dona Maria porque ela é uma pessoa muito importante na história do Goiás. Procede a informação de que o hino do Goiás foi inspirado em algumas palavras, em coisas que a Dona Maria falava? Hein, seu Zé Segurado? Tem sim, espera aí um pouquinho. Tem aqui no Iberê aqui. Aqui o Iberê falando sobre ela. Vai, meu filho, ela falando pro Iberê. Em nome de Nossa Senhora Aparecida, e seja campeão, invicto, e depois faça uma crônica dizendo que eu sou Goiás até morrer. Estas foram as palavras da minha mãe. Da sua mãe. Para o Iberê. E quem era o Iberê? Iberê era o presidente do Goiás. E a partir dessas palavras foi que o hino do Goiás nasceu. Quais foram as palavras? Repete, por favor. Vai, meu filho, em nome de Nossa Senhora Aparecida, e seja campeão, campeão invicto, e depois faça uma crônica dizendo que eu sou Goiás até morrer. Palavras de Dona Maria Leite Segurado. E qual que é o título dessa crônica? Eu sou Goiás até morrer. Que se não é outra, senão o hino do Goiás Esporte Clube. Seu Zé Segurado, muito obrigado por ter nos recebido e por ter compartilhado algumas das suas histórias conosco. Obrigado a vocês, viu? Muita felicidade. E dá um abraço no Ledes lá, porque o Ledes é companheiro nosso aqui da FEGO. E quem está dando continuidade na história da família Segurado no Goiás, agora é o Marcelo. Marcelo é o que? O seu? Sobrinho, filho do Tão. Filho do Tão Segurado. E ele ainda vai pintar no Goiás de novo, não deve? Não sei não, viu? Ali tem uma barreira muito grande, ali é meio complicado aquilo ali que a gente não gosta de entrar, né? Deixa pra lá. Obrigado, seu Zé. Obrigado a vocês, viu? Muito obrigado e felicidade, viu? O prazer foi todo meu. Zé Segurado, nosso personagem hoje aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, integrante de uma família que, sem dúvidas, estará eternizada na história do Goiás Esporte Clube. João Paulo, Gerliezer, Vinícius. Chegou a hora do quadro Museu do Gol. É hora de vibrar. É hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Os números contam a história do espetáculo. 8 minutos do clássico do ano. Vai, Jair pode marcar, a ponta, tira a gol. É hora de Museu do Gol. Junho de 2016 registra o aniversário de morte de um dos grandes ídolos da história do Goiás Esporte Clube. Fernando Lúcio da Costa faleceu no dia 7 de junho após um acidente aéreo com um helicóptero às margens do rio Araguaia. No mesmo dia em que a dor da ausência voltava à tona pela perda do jogador, Goiás e Bahia voltaram a se enfrentar pela Série B do Brasileiro.
Foi neste duelo que Fernandão apresentou ao mundo uma de suas mais belas pinturas, em 1999. A emoção do gol é de Edson Rodrigues. Gol! Rádio 730, a Rádio Show do Brasil! O narrador número 1 do Brasil. No contra-golpe, com o jogador que é o Dauri. Partiu o Dauri, perde bola para Túlio. Agora é a vez do Goiás. O jogo vai ficando sensacional no segundo tempo. Túlio Araújo perdeu, recuperou. Marquinhos na boca do gol pro Fernandão. Bicicleta, que golaço! Que golaço! Torcedor do Goiás, saia do estádio, vá lá fora, vá na bilheteria, compre o ingresso. É o gol mais bonito do campeonato até agora. Isso não importa se é Série B, Série A, CBF, GH. Golaço do Fernandão, ajeitou no peito, lá em cima, na bicicleta. A bola vai na gaveta direita, empata o Goiás. Fernandão, camisa número 9. 13 minutos passados do segundo tempo. Eu dizia, vai que dá. Se o Bahia fez 2, o Goiás pode fazer 2 ou até mais. Um gol que dá muita alegria para minha amiga Ivana Lacerda e para o Edenildo Feirante. Ô Alex, levanta que vem mais. Fica por aqui a edição de número 109 do programa Futebol de Goiás e suas histórias. Você acompanhou as memórias, a história de José Batista Segurado. Confira mais informações da família Segurado no futeboldegoias.com.br. Muito obrigado pela audiência, pela preferência. Grande abraço e até a próxima. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra, e loteamento residencial Maria Oliveira. A sua melhor opção para investir ou morar na Grande Goiânia. Atenção! Preparou, correu e chutou.